No coração da maior massa de terra do mundo, encontra-se um reino onde os extremos definem a existência, onde as temperaturas caem drasticamente, mas sobem a níveis que rivalizam com os verões temperados. Aqui, em uma área maior que todo o continente europeu, a natureza orquestra a sinfonia sazonal mais espetacular do planeta. Da força opressiva da eterna noite de inverno, à fertilidade explosiva do infinito dia de verão, cada estação traz consigo uma transformação completa que desafia todos os seres vivos a se adaptarem ou perecerem. O vento ártico uiva através das vastas florestas de taiga, onde abetos hilariços, centenários, resistem a temperaturas que podem chegar a menos 60 graus Celsius. No entanto, quando o sol da meia-noite banha essas mesmas florestas com uma luz dourada por meses, elas explodem em um frenesi de vida que rivaliza com qualquer paraíso tropical. É aqui que o tigre siberiano caminha pela neve mais profunda do que a altura de um humano, onde os ursos pardos emergem da hibernação para um mundo pintado inteiramente de branco, e onde os caribus percorrem distâncias que atravessam continentes em sua eterna busca pela sobrevivência. Aqui, os ursos polares governam reinos de gelo, enquanto as raposas do Ártico dançam pela tundra congelada, com suas pelagens mudando de cor como neve viva. Desde o momento em que a primeira nevasca anuncia a chegada do inverno até a última folha cair no abraço do outono, a Sibéria vibra com o ritmo de estações tão extremas que parecem pertencer a um mundo estranho. No entanto, neste ambiente hostil de sobrevivência, algumas das criaturas mais magníficas da Terra não apenas sobreviveram, mas prosperaram, desenvolvendo estratégias tão extraordinárias que desafiam a imaginação. Bem-vindo à Sibéria, onde cada estação traz não apenas o clima, mas uma reformulação completa do próprio mundo. Nesta terra onde a civilização recua diante do poder absoluto da natureza, predadores e presas se enfrentam em competições que se mantêm inalteradas há milênios. Aqui, o tigre siberiano, o maior felino da terra, domina territórios maiores que nações inteiras, enquanto matilhas de lobos coordenam caçadas em distâncias que esgotariam os veículos modernos. A própria paisagem se torna uma personagem central nesses dramas de sobrevivência. Rios congelam o suficiente para suportar o peso dos elefantes, mas avançam com força torrencial quando o calor do verão libera sua fúria. Montanhas perfuram o céu como punhais de gelo, seus picos desaparecendo em nuvens que carregam umidade de oceanos distantes. As florestas se estendem além do horizonte. Um tapete ininterrupto de coníferas que existe desde a última era glacial, com seus galhos carregados de neve durante metade do ano, e animados pelo canto dos pássaros durante a curta, mas intensa, estação de crescimento. Elas não são apenas árvores, mas fortalezas vivas que abrigam inúmeras espécies durante as intermináveis noites de inverno da Sibéria. A tundra se estende como um oceano de grama e flores silvestres durante o verão, mas se transforma em um deserto cristalino quando o inverno chega. Aqui, o permafrost fica logo abaixo da superfície, uma camada de gelo que permanece congelada há milhares de anos, moldando todos os aspectos da vida na superfície. A Sibéria abrange múltiplos ecossistemas, desde as vastas florestas boreais da taiga até a vastidão sem árvores da tundra ártica, desde cadeias de montanhas altíssimas até sistemas fluviais que desaguam em 3 oceanos diferentes. Cada região apresenta seus próprios desafios e oportunidades, criando um mosaico de habitats, onde criaturas especializadas evoluíram para explorar todos os nichos possíveis. O clima aqui não muda gradualmente, mas sim se transforma com a violência de um evento geológico. A primavera chega não como um aquecimento suave, mas como uma explosão de neve
e gelo derretidos que transforma a paisagem da noite para o dia. O verão arde com uma intensidade que parece impossível em uma terra associada ao frio eterno. O outono não desaparece, mas irrompe com tempestades que anunciam o retorno iminente do inverno. Quando o inverno chega à Sibéria, ele não chega como uma estação, mas como uma força conquistadora. O sol se põe no horizonte por meses, deixando para trás um mundo pintado em tons de azul e prata, onde a aurora boreal dança em céus tão claros que parecem esculpidos em cristal. As temperaturas caem a níveis que congelariam instantaneamente a pele exposta, e o vento carrega uma força cortante que penetra até os ossos. Esta é a estação em que só os mais bem adaptados conseguem sobreviver. A paisagem se transforma em algo sinistro, onde as árvores estalam como tiros no frio e os rios se transformam em rodovias de gelo espessas o suficiente para comportar trens de carga. A neve se acumula em montes que chegam aos segundos andares dos prédios, e o silêncio se torna tão absoluto que ressoa nos ouvidos como um sino. No entanto, neste aparente deserto, a vida não apenas persiste, mas às vezes prospera. As criaturas que vivem aqui desenvolveram estratégias tão extraordinárias que parecem desafiar as leis da física. Algumas desenvolvem pelagens tão densas que criam seu próprio microclima, enquanto outras entram em estados de animação suspensa que seriam fatais para qualquer outro ser vivo. O próprio ar se torna diferente no inverno siberiano, tão frio e seco que queima os pulmões e cria cristais de gelo que flutuam como diamantes suspensos. Respirar se torna um ato visível. A umidade congela instantaneamente em nuvens de vapor que flutuam no ar parado como fantasmas de calor. Neste reino de gelo e neve, 4 criaturas magníficas se tornaram mestres da sobrevivência no inverno, cada uma empregando estratégias tão diferentes, mas tão perfeitas, que representam a expressão máxima da adaptação ao frio extremo. Uma sombra se move pela floresta nevada, tão silenciosa que nem mesmo a neve estalando sob suas enormes garras denuncia sua presença. A tigresa siberiana, o maior felino do planeta, para na beira de uma clareira onde o luar transforma a neve em um campo de diamantes espalhados. Vapor sobe de suas narinas em pequenas baforadas enquanto ela examina seu território. Seus olhos âmbar perscrutando qualquer movimento que possa denunciar a presença de uma presa. Este magnífico predador pesa mais de 270 quilos e seu corpo se estende por quase 4 metros, do focinho à cauda. Apesar do seu enorme tamanho, ele se move pela floresta invernal com a graça de uma bailarina, com cada passo calculado e preciso. Sua pelagem, uma obra-prima da engenharia natural, consiste em um subpelo denso sob pelos protetores que podem atingir 7 centímetros de comprimento, criando um isolamento tão eficaz que permanece confortável em temperaturas que matariam a maioria dos mamíferos em questão de minutos. O território de caça do tigre se estende por 880 quilômetros quadrados, uma área maior do que muitas grandes cidades. Durante o inverno, quando as presas são escassas e dispersas, ele pode percorrer 20 quilômetros em uma única noite, seguindo trilhas antigas pela floresta que seus ancestrais usam há gerações. Suas patas enormes, com 15 centímetros de largura, funcionam como raquetes de neve naturais, distribuindo seu peso com tanta eficiência que ele consegue caminhar na neve que prenderia predadores menores. Hoje à noite, seus sentidos aguçados detectam sinais sutis de presas se aproximando. Javalis tem forrageado nesta área, com suas foices deixando marcas reveladoras na neve. A audição do tigre, 6 vezes mais aguçada que a de um humano, capta o leve ruído de passos a quase 1 quilômetro de distância. Ele inicia sua aproximação. Um predador experiente que emprega táticas aprimoradas ao longo de milhões de anos de evolução. Movendo-se de um lugar para outro,
A tigresa demonstra uma paciência que impressionaria um monge. Ela pode passar horas se preparando para uma única oportunidade perfeita. Suas listras, tão evidentes em cativeiro, proporcionam-lhe uma camuflagem perfeita entre as sombras e linhas verticais da floresta. Quando finalmente entra em ação, seu ataque percorre 15 metros em um único salto, impulsionando-a com força explosiva, graças aos seus poderosos posteriores. A caçada termina em segundos, mas representa o ápice das adaptações que fizeram do tigre siberiano um dos predadores mais bem-sucedidos da Terra. Uma única presa pode sustentá-lo por mais de uma semana, graças ao seu metabolismo eficiente, que lhe permite sobreviver com refeições esporádicas, que deixariam outros carnívoros famintos. Ele arrasta sua presa para um local isolado, onde a neve ajuda a conservar a carne, criando um refrigerador natural que mantém a comida fresca por dias. À medida que o inverno se aproxima e as presas se tornam ainda mais escassas, a notável adaptabilidade do tigre se torna mais aparente. Pode jejuar por semanas, se necessário, metabolizando as reservas de gordura com eficiência implacável. No entanto, quando surge a oportunidade de caçar, pode consumir até 20 quilos de carne em uma única refeição, armazenando energia para futuros períodos de vacas magras. Com o tigre siberiano demonstrando a máxima adaptação predatória às condições de inverno, o ecossistema florestal mantém um equilíbrio delicado que permite que outros grandes mamíferos prosperem em seus próprios nichos especializados. Entre esses sobreviventes, poucos são tão perfeitamente adaptados ao inverno siberiano quanto o enorme herbívoro que compartilha essas mesmas florestas. Nas profundezas de uma toca escavada na encosta de uma colina, sob as raízes de antigos lariços, uma ursa parda desperta de seu sono de inverno. Sua respiração é tão lenta e superficial que mal perturba a espessa camada de gordura que a sustentará durante os meses de jejum que a aguardam. Lá fora, a temperatura caiu para 40 graus Celsius negativos, mas dentro de seu santuário cuidadosamente preparado, o calor de seu corpo mantém a temperatura apenas o suficiente para a sobrevivência. Este urso pardo, que pesava quase 360 quilos antes de entrar em hibernação, representa uma das conquistas mais notáveis da natureza, em termos de sobrevivência no inverno. Ao contrário de muitos outros mamíferos, que simplesmente dormem durante o inverno, os ursos entram em tal estado de torpor que sua frequência cardíaca cai de 40 batimentos por minuto para apenas 8, enquanto sua temperatura corporal diminui apenas ligeiramente, mantendo o delicado equilíbrio necessário para o funcionamento de seus órgãos vitais. Sua preparação para este jejum de inverno começou meses atrás, já que a abundância do verão lhe permitiu consumir até 30.000 calorias por dia. Peixes, frutas vermelhas, raízes e pequenos mamíferos contribuíram para as enormes reservas de gordura, que agora constituem quase metade do seu peso corporal. Essa energia armazenada será metabolizada lentamente durante o inverno, fornecendo-lhe não apenas sustento, mas também a água de que seu corpo necessita, já que o metabolismo da gordura produz calorias e umidade. O momento da emergência é crucial e depende não de datas do calendário, mas de sinais ambientais que anunciam o fim do inverno. O aumento das temperaturas, a variação da duração do dia e mudanças sutis nas condições da neve contribuem para o relógio interno do urso, que eventualmente o despertará de seu sono invernal. Esse surgimento geralmente coincide perfeitamente com os primeiros sinais de atividade primaveril entre as espécies de presas, posicionando-as para aproveitar as renovadas oportunidades de caça. Enquanto o urso pardo continua sua extraordinária jornada de inverno na segurança de sua toca, o mundo exterior permanece preso no gelo e na neve. No entanto, mesmo nessa paisagem congelada, criaturas continuam a se mover e caçar, incluindo especialistas do Ártico, cuja pelagem branca os torna quase invisíveis contra a neve. Contra o branco imaculado da neve fresca, uma raposa do Ártico parece pouco mais que uma sombra com olhos.
com sua pelagem invernal tão perfeitamente branca que parece absorver e refletir a luz simultaneamente. Pesa apenas 4 quilos, mas esse pequeno predador prospera em condições que matariam animais maiores, e seu corpo compacto representa a expressão máxima da adaptação ao frio. Sua transformação de marrom estival para branco inverno representa uma das mudanças sazonais mais notáveis da natureza. Essa metamorfose afeta não apenas a cor, mas também a densidade, já que sua pelagem de inverno se torna quase 3 vezes mais espessa do que a de verão, criando um isolamento tão eficaz que o mantém confortável em temperaturas próximas a menos 50 graus Celsius. Até suas patas são cobertas por pelos espessos, proporcionando tração no gelo e proteção contra o frio que, de outra forma, causaria congelamento imediato. A estratégia de caça da raposa no inverno depende de uma combinação de audição excepcional e capacidade atlética explosiva. Sob a neve, lemingues e ratazanas continuam suas atividades em um mundo oculto de túneis e câmaras, com seus movimentos criando vibrações sutis que a raposa consegue detectar a distâncias impressionantes. Ela inclina a cabeça, calculando a posição exata da presa que se move sob quase 1 metro de neve, e então se lança em um salto característico que enterra todo o seu corpo na neve. A regra de Bergman, minimizando a área de superfície exposta ao frio e maximizando sua capacidade de reter calor corporal. Sua cauda espessa serve como um cobertor para dormir e como contrapeso durante suas manobras acrobáticas de caça. Em temperaturas extremas, pode se enrolar em uma bola compacta com a cauda cobrindo o rosto, criando um microambiente que pode ser 20 graus mais quente que o ar ambiente. A dieta de inverno da raposa do Ártico torna-se notavelmente diversificada, demonstrando a alimentação oportunista que permite que pequenos predadores sobrevivam em ambientes hostis. Embora pequenos mamíferos constituam a maior parte de sua dieta de inverno, ela também se alimenta de presas de predadores maiores, armazena alimentos durante períodos de abundância e até mesmo se alimenta de gelo marinho, seguindo ursos polares para explorar recursos marinhos. Seu comportamento de escavação muda drasticamente com as estações do ano. As tocas de verão são sistemas complexos de tocas que podem ser usados por gerações de raposas, mas os abrigos de inverno são temporários. Geralmente simples depressões na neve protegidas por rochas ou vegetação. Elas podem se mover várias vezes durante o inverno, seguindo presas e evitando áreas onde a neve mais profunda impossibilita a caça. O ciclo reprodutivo da raposa é perfeitamente sincronizado para aproveitar a abundância da primavera, mas as demonstrações de acasalamento no inverno começam mesmo durante os meses mais rigorosos. Os casais se envolvem em elaborados rituais de acasalamento que incluem caça sincronizada e jogos que ajudam a fortalecer os laços essenciais para uma reprodução bem-sucedida. Esses casais geralmente duram a vida toda, compartilhando território e cooperando tanto na caça quanto na criação dos filhotes. Embora a raposa do Ártico demonstre maestria na caça terrestre no inverno, os extensos sistemas fluviais e áreas costeiras da Sibéria abrigam predadores especializados em explorar recursos aquáticos, mesmo quando os corpos d'água estão presos sob metros de gelo. Na borda do gelo marinho, onde o oceano congelado encontra o branco infinito da tundra ártica, uma ursa polar emerge de sua toca com 2 pequenos filhotes ao seu lado. Nascidos durante os meses mais escuros do inverno, os filhotes dão seus primeiros passos em um mundo de um branco ofuscante, onde as temperaturas giram em torno de menos 30 graus Celsius e o vento carrega o cheiro pungente de sal e gelo. Esta magnífica fêmea pesa mais de 450 quilos, o que a torna um dos maiores carnívoros terrestres da Terra. Seu tamanho, que pode parecer desvantajoso em condições adversas,
na verdade lhe confere vantagens cruciais neste ambiente gelado. Seu enorme corpo armazena vastas reservas de gordura, acumuladas durante a temporada de caça anterior, reservas que a sustentaram durante a gestação, o parto e as primeiras semanas de lactação sem uma única refeição. Sua pelagem parece de um branco imaculado, mas cada pelo é oco e transparente, criando um complexo sistema óptico que não só fornece camuflagem, mas também canaliza a luz ultravioleta para sua pele negra, onde a converte em calor. Esse sistema natural de captação solar permite que ele absorva calor mesmo do sol fraco do inverno, enquanto seu denso subpelo retém o ar quente em inúmeras pequenas bolsas que criam um isolamento comparável ao dos melhores materiais sintéticos. Os filhotes, que pesam pouco mais de 20 quilos cada, permanecem perto da mãe enquanto ela se dirige para a borda do gelo marinho, onde as focas aneladas mantêm seus poleiros. Essa jornada pode abranger centenas de quilômetros através de gelo instável, que racha e se move com as marés, forçando a mãe a avaliar constantemente as condições do gelo e escolher as rotas mais seguras para seus filhotes vulneráveis. Seus enormes pés, com mais de 30 centímetros de largura, são equipados com garras afiadas que lhe proporcionam tração no gelo e uma pegada poderosa quando precisa sair da água e subir em blocos de gelo. Seus pés também funcionam como remos ao nadar, e seus dedos palmados lhe conferem uma agilidade surpreendente na água, apesar de seu enorme tamanho. Ele pode nadar sem parar por horas, mantendo velocidades que desafiariam nadadores olímpicos humanos. A caça à foca exige uma paciência sobre-humana. Em um respiradouro, ele pode esperar imóvel por 6 horas ou mais, posicionado precisamente para atacar quando uma foca emerge em busca de ar. Seu ataque deve ser perfeitamente cronometrado e executado, pois a foca só ficará visível por alguns segundos antes de retornar à segurança. Quando ataca, suas enormes garras e mandíbulas poderosas garantem que poucas focas escapem, fornecendo uma refeição que pode alimentar a família por dias. O sucesso na caça é crucial não apenas para sua própria sobrevivência, mas também para a de seus filhotes, que dependem inteiramente de seu rico leite durante o primeiro ano de vida. Este leite contém quase 40% de gordura, permitindo que cresçam rapidamente e desenvolvam o isolamento e o tamanho necessários para sobreviver ao primeiro inverno como ursos independentes. À medida que a família de ursos polares inicia sua temporada de caça na vasta extensão de gelo marinho, a chegada da primavera traz mudanças sutis, que em breve transformarão toda a paisagem do Ártico. O sol nasce todos os dias, e os primeiros sinais de calor começam a revitalizar o mundo congelado. A primavera chega à Sibéria não com um calor suave, mas com a violência de uma revolução. Os primeiros sinais aparecem como mudanças sutis na luz, com o sol nascendo a cada dia até quase se pôr. Então, vem o grande degelo, uma transformação estrondosa que remodela toda a tinhada paisagem em questão de semanas. Rios que eram estradas sólidas de gelo, há meses de repente irrompem em enchentes torrenciais que varrem tudo em seu caminho. A neve, acumulada a vários metros de profundidade, começa a recuar não gradualmente, mas com colapsos dramáticos e revelações repentinas. Cachoeiras emergem de encostas onde não existiam semanas antes, e o próprio solo parece exalar, enquanto o solo congelado libera meses de umidade acumulada no ar quente. Este é o momento de nascimento e renovação, quando a Sibéria se desfaz de seu manto branco para revelar paisagens de extraordinária beleza. Florestas que pareciam sem vida, de repente brotam novas folhas, seus galhos carregados de agulhas frescas, capturando a luz infinita do dia e transformando-a em um crescimento explosivo. Prados emergem da neve, já cobertos pelas primeiras flores silvestres, que se preparam para este momento desde o outono anterior.
o som da primavera siberiana é incomparável a qualquer outro na Terra. O gotejar constante e o murmúrio da neve derretida criam uma sinfonia que ressoa por vales e florestas, enquanto o estalar e o gemido do gelo quebrando criam um fundo percussivo que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Os pássaros retornam em ondas, e seus cantos criam camadas acústicas que variam de solos tímidos a celebrações orquestrais de vida renovada. Para os animais que sobreviveram ao rigor do inverno, a primavera representa tanto uma oportunidade quanto um desafio. Fontes de alimento que antes eram escassas ou soterradas pela neve, subitamente se tornam abundantes, mas o mesmo degelo que revela essa abundância também destrói rotas de viagem e abrigos familiares. As épocas de acasalamento coincidem com essa abundância, levando a competições e exposições que mostram a notável diversidade da vida selvagem siberiana. Nesta estação de transformação dramática, 4 espécies demonstram as diversas estratégias que a vida desenvolveu para aproveitar as breves, mais intensas, oportunidades da primavera. Através da tundra em degelo, uma vasta manada de renas se move como um rio vivo de marrom e branco, seus chifres criando uma floresta de ossos que balança com seu movimento coletivo. Mais de 50.000 animais se espalham pela paisagem até onde a vista alcança, seguindo rotas migratórias gravadas em seu DNA e esculpidas na terra por incontáveis gerações anteriores a eles. Os animais à frente da manada, com a respiração visível no ar ainda fresco, caminham cautelosamente por terrenos que alternam entre o permafrost sólido e a lama traiçoeira, onde a superfície começou a derreter. Atrás deles, a maior parte da manada produz um som semelhante a um trovão distante. O bater de seus cascos especializados se mistura a grunhidos graves e ao ocasional chamado agudo de uma mãe para seu filhote. Esta migração primaveril representa um dos maiores movimentos de grandes mamíferos que restam na Terra. A manada percorrerá mais de 3.000 quilômetros de seus locais de inverno, abrigados na taiga, até as planícies costeiras do Ártico, onde a explosão de vegetação do verão fornecerá o alimento nutritivo necessário para recuperar as forças e alimentar seus filhotes. Cada rena carrega o peso do inverno em seus corpos magros, com suas reservas de gordura esgotadas após meses sobrevivendo com forragem limitada e frio intenso. No entanto, sua fisiologia extraordinária permite que comecem a ganhar forma quase imediatamente, à medida que a vegetação da primavera se torna disponível. Seus estômagos de 4 câmaras podem digerir matéria vegetal com extraordinária eficiência, extraindo nutrientes da vegetação que seriam intragáveis para a maioria dos outros mamíferos. O momento da migração coincide perfeitamente com a curta estação de crescimento do Ártico. À medida que se deslocam para o norte, acompanham o avanço da primavera, permanecendo sempre logo atrás da linha de neve que recua, onde os primeiros brotos tenros de grama e junco emergem do solo quente. Esse momento natural garante que cheguem aos seus locais de reprodução no momento em que as condições se tornam ideais para o nascimento e os primeiros cuidados com seus filhotes. O nascimento ocorre durante a própria jornada, um processo que demonstra a notável resiliência desses especialistas do Ártico. Os filhotes nascem com os olhos abertos e conseguem andar em poucas horas, uma adaptação essencial para animais que precisam se manter em movimento para proteger o rebanho. Em poucos dias, eles conseguem correr rápido o suficiente para escapar da maioria dos predadores, graças às suas longas pernas que os transportam por terrenos que seriam desafiadores para adultos de outras espécies. A estrutura social do rebanho torna-se mais evidente durante a migração, à medida que os grupos familiares mantêm sua coesão dentro do movimento em massa. Fêmeas com filhotes viajam juntas em áreas protegidas do rebanho, enquanto os machos formam grupos de solteiros na periferia, onde servem como sistemas de alerta precoce, contra predadores e como batedores das melhores rotas. Seus cascos especializados
que se espalham amplamente em solo macio e proporcionam bordas afiadas para tração no gelo, os tornam excepcionalmente adequados para navegar pelos diversos terrenos de sua rota migratória. Esses mesmos cascos servem como ferramentas de escavação eficientes, permitindo-lhes alcançar a vegetação enterrada, mesmo quando a neve persiste em áreas protegidas. Enquanto a manada de renas demonstra o poder da migração coletiva, outros habitantes da paisagem, em processo de despertar, buscam estratégias individuais para aproveitar as oportunidades da primavera. Entre eles, poucos se adaptam tão perfeitamente à transformação sazonal quanto o urso pardo emergindo de sua toca de inverno. Pela floresta de lariços recém-brotada, um carcaju se move com o passo determinado de um predador que não teme nada em seu território. Pesando apenas 20 quilos, ele possui uma força e ferocidade que lhe permitem dominar criaturas muito maiores do que ele, o que lhe rendeu a reputação de ser o mamífero mais destemido das regiões selvagens do norte. Sua pelagem marrom escura, coberta por pelos protetores mais claros que repelem gelo e neve, ondula sobre músculos que parecem desproporcionalmente grandes para sua constituição compacta. Cada passo revela sua constituição robusta, permitindo-lhe atravessar camadas de neve que deteriam animais maiores. Suas patas largas distribuem seu peso com eficiência, enquanto suas garras afiadas proporcionam tração em qualquer superfície. O território de primavera do glutão se estende por mais de 300 quilômetros, uma área que ele patrulha com determinação implacável, investigando cada cheiro e som que possa indicar comida, competidores ou parceiros em potencial. Sua notável resistência lhe permite percorrer 48 quilômetros em um único dia por terrenos que desafiariam veículos, seguindo um mapa mental de seu território tão detalhado que inclui todas as fontes ocultas de alimento e possíveis tocas. A abundância da primavera representa uma oportunidade para esse predador oportunista, cuja dieta varia de pequenos roedores a animais tão grandes quanto alces. Suas mandíbulas poderosas, capazes de esmagar ossos que quebrariam os dentes de outros carnívoros, permitem que ele aproveite ao máximo as carcaças que outros necrófagos precisam abandonar. Essa eficiência é crucial em um ambiente onde qualquer desperdício de proteína pode significar a diferença entre a sobrevivência e a fome. Ao contrário de muitas espécies selvagens que fogem da atividade humana, os glutões frequentemente aproveitam estradas, oleodutos e outras infraestruturas como corredores de viagem, demonstrando a inteligência e a adaptabilidade que lhes permitiram sobreviver enquanto outros grandes predadores declinavam. A natureza destemida e a incrível resiliência do glutão representam um extremo da adaptação predatória, mas o despertar da primavera também favorece espécies que empregam estratégias completamente diferentes. Entre esses caçadores aéreos, poucos se igualam às espetaculares exibições de caça da águia real sobrevoando a taiga. Bem acima da paisagem que desperta, correntes termais carregam uma águia real em espirais fluidas, que percorrem quilômetros com apenas um bater de asas. Seu olhar aguçado, 8 vezes mais poderoso que a visão humana, perscruta a vasta extensão abaixo, onde a transformação primaveril cria movimento constante e oportunidades para o predador aéreo supremo da natureza selvagem do norte. Com envergadura de mais de 2 metros, ele voa sobre as colunas invisíveis de ar quente, que se erguem de encostas e clareiras ensolaradas, ganhando altitude que lhe permite avistar presas a distâncias aparentemente impossíveis. Suas penas de voo, cada uma posicionada com precisão graças a músculos capazes de microajustes, criam uma configuração de asas tão eficiente que ele pode permanecer no ar por horas, com gasto mínimo de energia.
O território de caça da águia cobre mais de 60 quilômetros quadrados, um domínio aéreo que ela patrulha com precisão sistemática. O degelo da primavera revela presas que permaneceram escondidas por meses, enquanto o aumento da atividade de animais emergentes cria padrões de movimento que sua programação evolutiva reconhece como oportunidades de caça. De seu ponto de observação, ela pode monitorar simultaneamente diversas áreas potenciais de caça, selecionando seus ataques com precisão tática. Sua visão extraordinária permite que ele detecte o menor movimento em altitudes próximas a 1,6 km. O movimento da cauda de um esquilo terrestre, quase invisível para observadores terrestres, parece tão nítido para ele como se estivesse a metros de distância. Essa acuidade visual, combinada com sua capacidade de processar informações visuais a velocidades que sobrecarregariam a consciência humana, o torna talvez o caçador visual mais eficiente da Terra. A época de reprodução coincide perfeitamente com a abundância da primavera, pois seu enorme ninho de galhos, construído nas encostas dos penhascos ou nas copas de árvores maiores, requer um suprimento constante para alimentar os filhotes em crescimento. À medida que a abundância da primavera atinge seu pico e o sol da meia-noite do início do verão começa a reinar sobre a Sibéria, o sucesso da águia real em explorar oportunidades de caça aérea demonstra como predadores especializados podem prosperar em ambientes aparentemente hostis, dominando nichos ecológicos específicos. O verão siberiano irrompe na paisagem com uma intensidade que parece compensar a brevidade da estação de crescimento. Sob o sol da meia-noite, onde a luz do dia se estende por meses, sem interrupção, a taiga passa por uma transformação tão completa que rivaliza com qualquer paraíso tropical. Árvores que há apenas algumas semanas estavam nuas e congeladas, agora transbordam novamente, seus galhos carregados de agulhas brilhando na luz dourada infinita. O permafrost recua o suficiente para permitir exibições espetaculares de flores silvestres que cobrem vales inteiros com cores tão vibrantes que parecem artificiais. Ervas de fogo, roxas, papoulas do Ártico amarelas e aveias brancas da montanha criam jardins naturais que se estendem até o horizonte, com suas flores acompanhando o sol em sua jornada infinita pelo céu. O próprio ar se enche do perfume das flores e do aroma fresco do novo crescimento. Os rios correm bravos e caudalosos, com a neve derretida dos topos das montanhas, criando cachoeiras e corredeiras que enchem o ar com uma música constante. Esses cursos d'água fervilham de vida, enquanto espécies de peixes que esperaram a escuridão do inverno subirem o rio em enormes corridas de desova que atraem predadores de toda a região. Esta é a estação em que a vida selvagem siberiana corre contra o tempo para se reproduzir, se alimentar e se preparar para o inevitável retorno do inverno. A urgência é palpável, pois espécies que podem viver por décadas precisam concentrar suas atividades mais vitais em apenas alguns meses de condições favoráveis. As exibições de acasalamento atingem uma intensidade espetacular. As disputas territoriais se transformam em lutas de vida ou morte, e a criação bem-sucedida dos filhotes se torna a principal preocupação de todas as espécies. A paisagem em si parece estar cheia de movimento, pois animais que permaneceram inativos ou escondidos durante o inverno emergem para aproveitar a abundância do verão. As rotas migratórias se tornam linhas de vida à medida que as espécies buscam fontes de alimento e oportunidades de reprodução em grandes distâncias, criando espetáculos de vida selvagem que estão entre os maiores fenômenos naturais da Terra. Nesta estação de crescimento explosivo e atividade frenética, 4 espécies notáveis demonstram as diversas estratégias que a evolução desenvolveu para explorar a breve, mas intensa abundância do verão.
em uma clareira pantanosa cercada por jovens bétulas. Um alce macho está imerso em água escura como tanino até os joelhos. Seus enormes chifres, ainda cobertos de veludo, projetam sombras complexas na superfície. Ele pesa quase 2.500 quilos, o que o torna o maior membro da família dos cervídeos, e um dos herbívoros mais impressionantes do hemisfério norte. Cada passo medido cria ondulações na água, enquanto ele se alimenta da vegetação aquática, que lhe fornece nutrientes essenciais não disponíveis em plantas terrestres. Sua transformação no verão, da criatura esguia que sobreviveu ao inverno, é notável. As ricas fontes de proteína disponíveis no verão, desde brotos tenros de salgueiro até plantas aquáticas ricas em sódio, alimentam o rápido desenvolvimento muscular que o prepara para as brutais batalhas de acasalamento do outono. Seus chifres, por si só, que atingirão quase 2 metros de comprimento quando totalmente crescidos, representam um enorme investimento de cálcio e energia que demonstra sua condição física superior e aptidão genética. A estratégia de alimentação do alce no verão aproveita sua anatomia e tamanho únicos. Suas pernas longas permitem que ele penetre em águas profundas, impossíveis para outros ungulados, enquanto seu lábio superior preensil funciona quase como uma mão, arrancando folhas e brotos com notável eficiência. Ele pode permanecer submerso por até 1 minuto enquanto se alimenta da vegetação do fundo, já que suas narinas especializadas se fecham completamente para impedir a entrada de água. Seu enorme tamanho oferece vantagens que vão além de alcançar terrenos altos para pastar e se alimentar em águas profundas. Predadores que poderiam atacar veados menores com sucesso deveriam pensar 2 vezes antes de confrontar um animal capaz de desferir chutes que quebram ossos ou golpes de chifre que podem matar um lobo instantaneamente. Mesmo durante a abundância do verão, quando os predadores têm opções mais fáceis, a maioria mantém o alce macho a uma distância segura. O comportamento territorial do macho se intensifica à medida que o verão avança para o outono, quando seus níveis de testosterona o levam ao cio, um frenesi reprodutivo. Ele agora marca sua presença, esfregando pequenas árvores com glândulas odoríferas, localizadas perto dos olhos, deixando sinais químicos e visuais que comunicam sua presença a potenciais rivais e parceiras em toda a sua área de distribuição. Sua relação com o ecossistema florestal vai além da simples herbivoria. Seu enorme tamanho e hábitos alimentares geram perturbações que beneficiam outras espécies, abrindo clareiras onde plantas amantes da luz podem se estabelecer e proporcionando áreas pisoteadas que se tornam pastagens minerais para animais menores. Sua presença molda a própria estrutura da floresta, criando um mosaico de habitats que sustentam uma biodiversidade excepcional. Enquanto os alces machos demonstram as vantagens de tamanho e força para explorar os recursos do verão, predadores menores empregam estratégias completamente diferentes para capturar sua parcela da abundância sazonal. Entre eles, poucos são tão perfeitamente adaptados à vida na densa vegetação de verão quanto o lince, que se esconde na vegetação rasteira. Através do denso subbosque de verão, um lince se move como uma sombra líquida, com sua pelagem mosqueada proporcionando uma camuflagem perfeita em meio à luz do sol que se filtra pelas camadas de folhas. Pesa apenas 20 quilos, mas sua presença transforma toda a dinâmica da floresta à medida que as espécies de presas modificam seu comportamento em resposta a sinais que sua evolução as ensinou a temer acima de todas as outras. Suas patas enormes, equipadas com garras retráteis e almofadas peludas que lhe permitem mover-se silenciosamente por qualquer terreno, o carregam através de uma vegetação tão densa que seria capaz de deter predadores maiores. Cada passo demonstra a precisão que advém de milhões de anos de evolução como um caçador florestal especializado.
com movimentos calculados para evitar até mesmo a menor perturbação em folhas ou galhos que possa alertar uma presa em potencial. A audição extraordinária do lince, capaz de detectar o movimento de pequenos mamíferos a distâncias próximas a 100 metros, torna-o talvez o caçador de animais de pequeno porte mais eficiente das florestas do norte. Seus tufos de orelhas característicos, longe de serem meramente decorativos, funcionam como amplificadores acústicos que elevam sua audição direcional a níveis quase sobrenaturais. A densa vegetação de verão proporciona condições ideais de caça para um predador de emboscada, cuja estratégia é aproximar-se o máximo possível da presa antes de lançar um ataque. Seus poderosos posteriores, desproporcionalmente grandes em relação ao seu tamanho, podem impulsioná-lo para a frente, em saltos de quase 4 metros, permitindo-lhe encurtar a distância tão rapidamente que a presa praticamente não tem tempo para reagir. Seu alvo de caça no verão é a população de leves da neve, cujos números flutuam em ciclos decadais que influenciam diretamente a reprodução e a sobrevivência dos linces. Quando a população de leves atinge o pico, como ocorre durante verões favoráveis, um único lince pode matar vários filhotes quase diariamente, permitindo-lhe criar ninhadas maiores e atingir a condição física ideal para a sobrevivência no inverno. Durante o verão, seu território pode cobrir 30 km² de floresta densa, uma área que ele patrulha com rigor sistemático para garantir que nenhuma oportunidade de caça seja perdida. Enquanto o lince aperfeiçoa a arte da caça ilegal terrestre, os vastos sistemas fluviais da Sibéria abrigam predadores cujas técnicas de pesca estão entre as mais espetaculares do mundo natural. Entre esses especialistas aquáticos, poucos inspiram mais admiração do que o urso pardo, que se alimenta de cardumes de salmão. Às margens de um rio de correnteza rápida, inchado pelo gelo derretido, um enorme urso pardo permanece com a paciência de uma estátua, seus olhos escuros fixos na água cristalina, onde formas prateadas brilham sob a superfície. A corrida anual do salmão começou, transformando este riacho remoto em uma das maiores oportunidades de alimentação da natureza. E este macho de 400 quilos está perfeitamente posicionado para aproveitar a abundância. Sua técnica de pesca, aperfeiçoada ao longo de anos de experiência, combina potência explosiva com precisão excepcional. Imóvel na correnteza, ele aguarda o momento perfeito para que um salmão se aproxime, e então sua enorme perna se move com a velocidade da luz, fisgando o peixe com garras que funcionam como ganchos. Todo o movimento, da detecção à captura, leva menos de um segundo. A posição do urso na cachoeira representa muito mais do que uma boa pescaria. Seu tamanho e domínio a tornaram um local favorito para a pesca, onde salmões exaustos, reunidos antes do salto final rio acima, se tornam presas fáceis. Ursos menores aguardam rio abaixo, satisfeitos com os peixes que escapam da atenção do macho dominante, ou com os restos que ele deixa para trás, após consumir apenas as partes mais nutritivas de sua captura. A abundância do verão permite que os ursos sejam extraordinariamente seletivos em sua dieta, consumindo apenas o cérebro, a pele e as ovas do salmão, deixando o restante do corpo para os necrófagos. Esse comportamento, que pode parecer um desperdício, na verdade demonstra um conhecimento nutricional sofisticado, já que essas partes contêm as maiores concentrações de gordura necessárias para a sobrevivência no inverno. Um único salmão grande contém calorias suficientes para alimentar você por um dia inteiro. Suas atividades pesqueiras geram um efeito cascata em todo o ecossistema. Carcaças de salmão descartadas fornecem alimento para tudo, de corvos a insetos, enquanto os nutrientes que esses peixes transportam do oceano para o sistema de água doce
fertilizam toda a pequena bacia irrigada. Árvores que crescem perto de riachos de salmão apresentam taxas de crescimento significativamente maiores do que aquelas em áreas sem rotas de pesca, demonstrando a interconexão entre os ecossistemas aquáticos e terrestres. Seu notável sucesso na pesca durante a curta temporada de pesca do salmão permite que ele ganhe uma quantidade considerável de peso em apenas algumas semanas. Durante o pico da pesca, ele pode consumir mais de 20 peixes por dia, acumulando reservas de gordura que lhe permitirão sobreviver à hibernação de inverno e emergir no início da primavera, quando outras fontes de alimento não estão disponíveis. A inteligência do urso é evidente em sua demonstração de comportamentos aprendidos, transmitidos de geração em geração por pescadores bem-sucedidos. Ele sabe exatamente onde se posicionar para obter a máxima eficiência, como interpretar as condições da água que indicam o movimento dos peixes e quando mudar de local conforme a corrida avança rio acima. Esse conhecimento representa uma transmissão cultural raramente vista em mamíferos solitários. Suas atividades pesqueiras também demonstram a importância de bacias hidrográficas intactas para a manutenção desses fenômenos naturais espetaculares. A migração do salmão depende de água limpa, rotas migratórias desobstruídas e um timing preciso que evoluiu ao longo de milhares de anos. A interferência humana em qualquer aspecto desse sistema pode interromper todo o ciclo que sustenta não apenas os ursos, mas... O outono chega à Sibéria com o drama repentino da cortina se fechando sobre a paisagem radiante do verão. O sol da meia-noite finalmente se põe no horizonte pela primeira vez em meses, e a escuridão retorna com a inevitabilidade do destino. As temperaturas despencam, com flutuações diárias que podem chegar a 40 graus Celsius, enquanto as primeiras nevascas começam a cobrir os topos das montanhas, que permaneceram nus desde o violento degelo da primavera. Esta é a época de preparação desesperada, quando todas as espécies enfrentam um imperativo biológico supremo de sobreviver ao cerco invernal iminente. A urgência é palpável, pois os animais correm contra o tempo para acumular reservas de gordura, completar migrações e garantir territórios que determinarão sua sobrevivência durante os meses sombrios que virão. A paisagem se transforma em uma velocidade vertiginosa, com árvores decíduas explodindo em cores que parecem intensas demais para latitudes setentrionais. Álamos dourados e sorveiras vermelhas brilhantes criam um espetáculo natural contra o pano de fundo perene de abetos e abetos, enquanto a tundra se transforma em um tapete vermelho e dourado enquanto as plantas de cobertura vegetal se preparam para a dormência. O som do outono na Sibéria carrega notas de celebração e desespero. O bramido dos alces no cio ecoa nos vales onde suas vozes não são ouvidas desde o ano anterior, enquanto os gritos das aves aquáticas migratórias preenchem os céus escurecidos por bandos tão grandes que podem ser rastreados por radares meteorológicos. Por trás desses sons óbvios, a própria floresta sussurra com a atividade de inúmeras criaturas menores, coletando sementes, nozes e outros alimentos que lhes permitirão sobreviver aos meses magros do inverno. Para os predadores, o outono representa a última oportunidade de acumular reservas de energia antes que o inverno reduza a disponibilidade de presas a níveis criticamente baixos. A caça se torna mais intensa e competitiva à medida que os carnívoros enfrentam a realidade biológica de que a incapacidade de atingir a condição corporal ideal agora pode significar a morte antes do retorno da primavera. Nesta temporada de mudanças drásticas e urgência crescente, 4 espécies notáveis demonstram as diversas estratégias que a evolução desenvolveu para se preparar para a estação mais desafiadora da Sibéria. Em um prado dourado com o toque do outono, um magnífico veado vermelho joga a cabeça para trás e solta um mugido que ressoa por todo o vale como uma trombeta de guerra. Seus chifres, polidos após semanas de preparação,
medem quase 1 metro e pesam mais de 9 quilos, representando um enorme investimento de energia que demonstra sua genética e condição física superiores. Este é o auge do cio, quando veados como este macho de 180 quilos abandonam a alimentação quase que exclusivamente para defender territórios e competir pelo acesso às fêmeas. Seu pescoço grosso, inchado de músculos e gordura acumulados durante a abundância do verão, fornece a força necessária para os confrontos violentos que determinarão o sucesso reprodutivo e o legado genético. Seus magníficos chifres, renovados anualmente e perdidos após o cio, servem como armas e prova de sua aptidão física. Seu complexo padrão de ramificação, com suas múltiplas pontas e impressionante envergadura, comunica a outros machos e potenciais parceiras que este veado possui a qualidade genética e o acesso nutricional necessários para investir uma quantidade tão considerável de recursos no que é, em essência, um ornamento projetado para o combate. O território do veado abrange vários quilômetros quadrados de habitat privilegiado, que ele defende com níveis crescentes de agressividade à medida que a temporada avança. Suas exibições começam com vocalizações e posturas projetadas para intimidar potenciais rivais sem recorrer ao combate físico, mas, à medida que os níveis de testosterona atingem o pico, essas exibições dão lugar a batalhas que podem resultar em ferimentos graves ou morte. Seus chamados, audíveis a distâncias de até 5 quilômetros, desempenham múltiplas funções na complexa dinâmica social do seio. Anunciam sua presença e qualidade para fêmeas que podem estar a vários vales de distância, ao mesmo tempo em que desafiam outros machos a declararem suas próprias intenções. A frequência e a duração desses chamados fornecem informações sobre o tamanho e a condição do macho, que animais experientes podem interpretar com notável precisão. Quando o confronto direto se torna inevitável, as batalhas resultantes revelam a força bruta oculta por trás da aparência elegante do veado vermelho. Os veados se aproximam com movimentos ritualizados que permitem avaliar sua força relativa antes do início do combate. Se nenhum dos dois se afasta, eles se envolvem em disputas de empurrões que podem durar horas, com chifres entrelaçados, enquanto cada animal tenta forçar o oponente a recuar e estabelecer o domínio. A notável resiliência dos cervos durante o cio demonstra as reservas de energia acumuladas durante a alimentação no verão. Eles podem passar semanas com ingestão mínima de alimento, dependendo exclusivamente da gordura armazenada para sustentar a defesa territorial e o acasalamento. Essa estratégia metabólica exige um timing preciso, pois os cervos precisam entrar no cio em condições ideais, mantendo reservas suficientes para sobreviver até poderem se alimentar novamente no inverno. O sucesso deles em atrair e defender as fêmeas influencia diretamente a composição genética das gerações futuras, tornando o cio de outono um gargalo evolutivo crucial que mantém a adaptação da espécie às duras condições do norte. Somente os cervos capazes de sobreviver aos desafios do verão e, ao mesmo tempo, acumular as reservas de energia necessárias para um cio bem-sucedido transmitem seus genes para a próxima geração. Assim como o veado vermelho demonstra o investimento de energia necessário para sua reprodução no outono, outras espécies empregam estratégias diferentes para se preparar para os desafios do inverno. Entre esses especialistas em sobrevivência, poucos se igualam à notável eficiência de forrageamento do javali, que vasculha o solo da floresta em busca dos tesouros enterrados do outono. Através do tapete outonal de folhas caídas da floresta, uma porca javali se move com sua família, abrindo sulcos com seu focinho poderoso na terra fértil,
em busca dos tesouros enterrados que sustentarão sua linhagem durante o inverno que se aproxima. Seus pelos escuros, espessos em preparação para o frio, captam a luz oblíqua que se filtra pelas árvores, carregadas com as cores do outono. Pesando quase 180 quilos, ela representa o ápice bem-sucedido da alimentação de verão. Seu corpo se tornou um reservatório vivo de gordura e músculos que a acompanharão durante os largos meses de inverno. Seus leitões, nascidos na primavera e agora quase adultos, acompanham de perto seus movimentos, aprendendo as complexas técnicas de alimentação que determinarão sua sobrevivência como animais independentes. Seu olfato extraordinário, centenas de vezes mais sensível que o olfato humano, permite-lhe detectar bolotas, nozes e tubérculos enterrados a distâncias aparentemente impossíveis. Seu focinho móvel, equipado com músculos e cartilagens especializados, funciona como uma ferramenta de escavação de precisão, capaz de localizar fontes de alimento enterradas sob camadas de solo e detritos. A estratégia de alimentação da porca no outono concentra-se em rações de alta energia que fornecem o máximo valor nutricional para a energia investida. Bolotas de carvalho, ricas em carboidratos e gorduras, constituem a base da dieta de outono, enquanto avelãs, nozes de faia e diversos vegetais de raiz fornecem variedade e nutrientes essenciais. Sua capacidade de processar esses materiais vegetais de forma eficiente se deve a um sistema digestivo complexo, que extrai nutrientes inacessíveis a animais com estômago simples. Seu comportamento social durante o outono reflete estratégias cooperativas que permitem que os javalis explorem recursos alimentares de forma mais eficiente do que os forrageadores solitários. O norte da Sibéria abriga predadores cujas estratégias de sobrevivência dependem da exploração dos recursos marinhos, mesmo quando o gelo começa a se formar nas costas. Entre esses especialistas em Ártico, poucos demonstram as notáveis adaptações sazonais da raposa do Ártico, que se prepara para os meses rigorosos que se avizinham. Na orla da tundra ártica, onde o primeiro gelo marinho começa a se formar nas águas rasas, uma raposa do Ártico demonstra a notável transformação que tornou sua espécie uma das predadoras mais bem-sucedidas nas regiões polares. Sua pelagem marrom de verão agora exibe manchas brancas à medida que a pelagem de inverno começa a emergir, criando uma aparência manchada que proporciona uma camuflagem perfeita contra a paisagem outonal de manchas de neve e solo exposto. Seu peso corporal aumentou quase 50% desde o verão, já que sua dieta outonal de aves migratórias, ovos armazenados e recursos marinhos fornece as reservas de gordura essenciais para a sobrevivência no inverno. Esse armazenamento de energia representa uma conquista fisiológica notável, pois ele precisa equilibrar as demandas conflitantes de mobilidade para a caça com o isolamento e as reservas de energia proporcionados por sua massa corporal aumentada. A notável versatilidade de caça da raposa torna-se mais evidente durante o outono, quando ela explora fontes de alimento que vão desde pequenos mamíferos terrestres até recursos marinhos, expostos pela maré baixa. Sua capacidade de alternar entre estratégias de caça permite que ela se mantenha nutrida mesmo quando as presas são escassas ou migram para áreas mais favoráveis. Sua atividade de armazenamento no outono atinge uma intensidade extraordinária, pois pode armazenar milhares de ovos, pequenos mamíferos e aves em depósitos de permafrost que permanecem congelados durante todo o inverno. Esses depósitos, espalhados por seu território em locais marcados por aromas e sinais visuais, criam uma rede de suprimentos emergenciais de alimentos que pode fazer a diferença entre a sobrevivência e a fome durante os períodos mais rigorosos do inverno. A dinâmica social da raposa do Ártico muda drasticamente durante o outono, à medida que os grupos familiares cooperativos do verão começam a se dispersar.
As raposas jovens precisam estabelecer seus próprios territórios ou enfrentar a possibilidade de jornadas de dispersão que podem levá-las a centenas de quilômetros por terrenos hostis. Esses movimentos de dispersão representam um dos períodos mais perigosos do ciclo de vida da raposa do Ártico, pois animais inexperientes enfrentam predação, fome e conflitos territoriais com adultos já estabelecidos. Sua audição extraordinária, capaz de detectar o movimento de pequenos mamíferos sob camadas de neve de quase 2 metros de profundidade, o prepara para estratégias de caça no inverno que parecem quase sobrenaturais. Sua capacidade de localizar suas presas através da camada de neve e executar ataques de mergulho que submergem todo o seu corpo demonstra adaptações tão especializadas que parecem mágicas para observadores humanos. O comportamento da raposa em sua toca durante o outono envolve a preparação de abrigos de inverno, que podem ser simples formações de neve ou sistemas complexos de tocas, dependendo das condições locais. Sua inteligência na escolha de um local leva em consideração fatores como proteção contra o vento, proximidade de áreas de caça e rotas de fuga de predadores maiores, demonstrando uma consciência ambiental que vai muito além do simples instinto. A interação com predadores maiores durante o outono frequentemente envolve seguir ursos polares e lobos para se alimentar de suas presas. Uma estratégia perigosa que exige precisão no momento certo e compreensão do comportamento dos predadores. Essas relações comensais fornecem acesso a grandes carcaças que podem sustentar famílias de raposas por longos períodos, mas exigem estratégias comportamentais sofisticadas para evitar que se tornem presas. A notável adaptabilidade da raposa do Ártico se estende à exploração de atividades humanas nas regiões árticas, onde aprendeu a associar certos sons e atividades a oportunidades de alimento. Sua inteligência permite distinguir entre interações humanas benéficas e perigosas, demonstrando uma flexibilidade cognitiva que tem ajudado as raposas do Ártico a persistirem em regiões setentrionais cada vez mais desenvolvidas. A preparação para o inverno envolve não apenas mudanças físicas, mas também adaptações comportamentais, incluindo padrões de sono alterados, ciclos de atividade alterados e mudanças na tolerância social, que influenciarão sua sobrevivência durante os meses escuros que se avizinham. Esses preparativos outonais representam o ápice das adaptações evolutivas que permitiram às raposas do Ártico prosperar nos ambientes mais desafiadores da Terra. À medida que a raposa do Ártico completa seus preparativos outonais e as primeiras grandes nevascas começam a cobrir a paisagem do norte, o ciclo sazonal que define a vida na Sibéria chega ao fim. A breve abundância do verão e os preparativos frenéticos do outono dão lugar ao retorno do inverno, completando assim o ciclo eterno, enquanto a natureza se prepara para mais um ano de sobrevivência em um dos ambientes mais exigentes da Terra. À medida que a roda das estações gira a todo vapor na vasta região selvagem da Sibéria, uma sombra paira sobre esta paisagem imaculada, alheia ao ciclo natural de luz e escuridão. A influência humana, antes quase imperceptível nesta região remota, agora se estende a todos os cantos da taiga e da tundra, provocando mudanças que não ocorrem nas confortáveis escalas de tempo da evolução, mas sim ao longo da vida humana. O próprio clima que molda a foda a vida selvagem da Sibéria está enfrentando perturbações sem precedentes. À medida que o aquecimento global avança a uma taxa 2 vezes superior à média global nas regiões árticas. O permafrost, a base rochosa que permaneceu congelada por milênios, está derretendo em ritmo acelerado, desestabilizando ecossistemas inteiros e liberando gases de efeito estufa que aceleram o processo de aquecimento. As temperaturas no inverno estão subindo mais rápido do que as do verão, encurtando a estação necessária para a reprodução bem-sucedida
e a conservação de energia de muitas espécies. O desenvolvimento industrial fragmenta os vastos territórios necessários para espécies de amplo alcance, como glutões e tigres siberianos, enquanto as operações de mineração e exploração madeireira destroem habitats críticos a uma velocidade maior do que os processos naturais conseguem restaurá-los. A poluição dessas atividades não afeta apenas os ambientes locais, mas também se acumula nos tecidos de predadores, no topo das cadeias alimentares, onde as toxinas se concentram em níveis que prejudicam a reprodução e a sobrevivência. Talvez o mais trágico seja o fato de que os sistemas de conhecimento tradicionais dos povos indígenas, aprimorados ao longo de milhares de anos de coexistência sustentável com a vida selvagem siberiana, estão sendo corroídos pelas pressões da modernização e da assimilação cultural. Esses sistemas de conhecimento contêm sabedoria ecológica sobre o comportamento da vida selvagem, o tempo sazonal e as relações ecossistêmicas, que a pesquisa científica está apenas começando a compreender e apreciar. No entanto, dentro dessa trajetória preocupante, encontram-se histórias notáveis de sucesso em conservação e crescente conscientização ambiental. Áreas protegidas agora cobrem porções significativas da natureza selvagem da Sibéria, enquanto a cooperação internacional ajudou a estabilizar populações de espécies como o tigre siberiano, que antes estavam à beira da extinção. Comunidades indígenas valorizam cada vez mais seus conhecimentos tradicionais e os incorporam em estratégias modernas de conservação, criando abordagens de gestão que combinam sabedoria ancestral com ciência contemporânea. A resiliência demonstrada pela fauna siberiana ao longo de sua história evolutiva oferece esperança de que a adaptação seja possível, até mesmo às mudanças ambientais induzidas pelo homem. Embora a velocidade das alterações atuais teste os limites da flexibilidade biológica, as estratégias de sobrevivência que essas espécies desenvolveram ao longo de milhões de anos de severos desafios ambientais podem ser úteis em um futuro incerto, desde que as atividades humanas lhes forneçam habitat e recursos suficientes para aproveitar suas extraordinárias adaptações. A história da vida selvagem siberiana reflete, em última análise, a própria relação da humanidade com o mundo natural. Nesta região selvagem remota, vemos tanto nossa capacidade de destruição quanto nosso potencial de gestão. Tanto as consequências da nossa civilização industrial, quanto as possibilidades que surgem quando escolhemos proteger, em vez de explorar, a extraordinária biodiversidade que nosso planeta compartilha.